Tá louco, meus amigos? Que episódio é esse? Que final! A gente começa esse episódio de Oshinoko, pura comédia, um pouquinho de romance e tudo mais. Sendo sincero, não levando muita coisa. Até, se fosse realmente seguir nesse ritmo, eu não iria fazer review desse episódio. Só que final! Bom, salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, vamos para mais um vídeo aqui de análise semanal dos episódios da segunda temporada de Oshinoko, indo para o 11º e provavelmente, infelizmente, penúltimo episódio dessa temporada. Que bom, a gente tem direito a comédia, romance, um pouquinho de momentos tristes, porque Aqua e Akane já não é mais tão real assim, de certa forma, mas ao mesmo tempo um final que... Caramba! A gente vai comentar sobre tudo isso e muito mais só depois de vocês, é claro, como sempre, deixarem o like, se inscreverem no canal e, claro, também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem então o like, se inscrevam no canal e muito obrigado por tudo mesmo, por todo o apoio de vocês. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa ali, continuando ali do fim do episódio passado, onde basicamente o pessoal ali, Ruby, Man, Kana e o próprio Ako e tudo mais, o pessoal da Strawberry Productions iriam ali para Miyazaki, que é basicamente a cidade onde Ruby e Aqua nas suas vidas passadas acabaram morrendo. Vão lá basicamente para que a Bicomate, o grupo aí de idols de Kana, Man e Ruby, venham a gravar mais um clipe. Só que, bom, a Kana, ela descaradamente gosta do Aqua, isso é bem óbvio, na verdade, e ela para e pensa que, é uma viagem e tudo mais, então o Aqua precisaria se preparar e tal, ter, por exemplo, aquelas malinhas com roda que se sai levando na mão, e ela então usa isso simplesmente como desculpa para ele e ela saírem no encontro, e ela até tentando ir e tudo mais, chegar e convidar ele, e ele acaba sendo bem direto ao ponto, então ele acaba no fim das contas convidando ela, enquanto ela passa 2 horas ou mais, na verdade, tentando escolher uma roupa para ir no encontro com ele, tentando saber qual seria ali o tipo de roupa que ele gostaria de ver. Então acaba que sendo mais comédia do que outra coisa, porque ela mesma acaba chegando atrasada, ela passa pelo visto aí um tempão ali escolhendo a roupa e acaba se atrasando e tudo mais, e ela até pensando que o Aqua, do jeitão que ele iria zoar de um jeito bem sarcástico a cara dela sobre o atraso, só que na verdade ele tá lá no café de boa, lendo um livro, pediu ali 2 bebidas pros dois e ficou lá na boa esperando ela. E não bastasse isso, a bebida da Kana tem um coração. Então, você imagina um pouquinho da reação dela em relação a tudo isso. Só que tem cenas muito mais interessantes fora essa, porque a gente mesmo vê que depois que eles vão pagar a conta, ela observa ali que, eu me atrasei, a gente combinou o horário e tal, eu acabei não vindo na hora certa, então ela vê como pelo menos pra pedido de desculpas por toda essa demora, ter feito o Aqua esperar tanto, ela decide então pagar ali a conta. Só que lá na fila ela vê um casal e tudo mais, o cara ali acompanhado de uma mulher, dizendo que não, é o dever de um homem pagar as contas ali e tudo mais. E ela até para e pensa, ela gostaria muito que o Aqua fizesse isso, só que
estamos na época de igualdade de gênero, então ela até zoa isso, ao mesmo tempo que ela vê que seria meio injusto, sendo que ela se atrasou, só que, bom, a conta é um tanto quanto cara e o Aqua acaba aqui no fim das contas solucionando os problemas e ele é quem acaba pagando ali a conta completa. A Kana queria pelo menos terminar ali, fechar a conta, pelo menos metade e tudo mais, mas o Aqua paga tudo e ela ali completamente emocionada com tudo isso. Esse ato de cavalheirismo do Aqua, ao mesmo tempo que ela é completamente apaixonada e tudo mais, eles vão pro foco dessa passeada deles, desse encontro que acaba de certa forma se tornando, que é ir basicamente ali comprar uma mala. E o Aqua compra uma mala branca que, lembre-se, na Bicomate, em todos os shows, a gente vê que a Kana usa bastões brancos, então ela começa ali com a lógica completamente sem noção ao ver nela que, pô, ele escolheu a minha cor. Então, o que isso significa no fim das contas? E não bastasse isso, ela começa e tal, só pra querer ficar um pouquinho de tempo mais do lado dele, inventando que tá com fome. Até então tudo beleza e tal, eles vão pra um restaurante, só que é um restaurante que você só consegue entrar se você tiver já ali uma reserva feita há um tempinho ali considerável. Só que, bom, o Aqua tem uma reserva em nome de 2 pessoas, ou seja, ele iria levar alguém aí, ou pelo menos ele estava já planejando ir e levar a Kana até aí, então... Caraca! A própria Kana tentando entender se realmente ele já estava com tudo isso planejado para realmente isso virar, no fim das contas, um encontro, porque eles saem para jantar juntos e ela completamente desesperada com toda essa situação, tentando entender quais são os planos do Aqua com tudo isso. Então, ficou muito engraçada a cena onde até ali ela vendo que ele é suspeitamente bom ali em cuidar das garotas e tudo mais, ela até achando estranho porque ele tem algum tipo de prática, só que, bom, ele tem a Akane supostamente como namorada, apesar que ela sabe que é só de aparência, mas, né, vai que rolou alguma coisa que ela não sabe. Só que no fim das contas, até ali, ela tá zoando que ele fazendo as coisas exatamente como um cara rico de 30 e poucos anos do showbiz. Só que, bom, ele é um cara de 30 e poucos anos. Pelo menos ele era na vida passada dele, mas ele ainda tem a boa parte da mentalidade da vida passada. Então, ele meio que ainda tem essa mentalidade de um cara de 30 e poucos anos. E ela mesma ficando surpresa sobre o quão bom ele é em acompanhar uma dama muito melhor do que ela pensava, onde que ela realmente observa que ele de fato se esforçou ali para proporcionar a ela ali um bom momento e tudo mais. E bom, eu amo a Akane. Particularmente, a minha torcida é total para ela. Mas, no entanto, contudo, todavia e todas as outras conjunções de oposição, a gente acaba tendo uma coisa não muito boa em relação ao relacionamento de Aqua e Akane. Então a Kana pode ter algumas chances em relação a isso. E eu não vejo problema nenhum. A Akane e a Kana são extremamente carismáticas, então eu gosto das duas, particularmente falando. Mas o próprio Aqua que realmente começa a pensar um pouco mais realmente sobre romance, por conta de que ele vivia ali desde que a Ai morreu, justamente para trazer a vingança à pessoa que matou ela. Ele vivia justamente para matar a pessoa que tirou a vida da sua mãe, ou pelo menos foi responsável ali por tudo isso. E justamente ele viu que nunca se
daria ali realmente essa chance de viver algum tipo de romance com alguém. Só que, bom, pelo menos de acordo com os últimos episódios, o suposto pai dele está morto. Então ele vê que talvez agora que a ambição dele sumiu, a pessoa que ele queria matar está supostamente morta. E eu continuo falando isso. Um, porque eu já suspeitava algumas coisas. E dois, porque tem uma revelação extremamente foda no fim desse episódio. Mas a gente vendo que ele meio que se sentindo um pouco mais livre, pensando que talvez ele de fato possa aí se abrir em relação ao romance, ele mesmo também pensando em relação ao que ele vai falar pra Kanye, já que os dois estão juntos, mas bem entre aspas, porque só um relacionamento de aparências e tudo mais, mas ele ainda assim tem que dar uma resposta de fato se eles vão ficar junto ou não, que acaba trazendo até uma reflexão bem interessante em relação a esse casal, mas ao mesmo tempo tanto quanto triste, porque acontece uma coisa que eu não queria muito, mas o ponto é que os dois acabam depois indo embora e tudo mais, e a própria Kana, pô, a gente saiu no encontro, a gente tá junto, a gente já jantou junto e ele tinha tudo planejado, então até onde ele planejou esse encontro, então bom, ela pensa seriamente em finalmente, ou seja, o Aqua iria levar ela pra passarem a noite juntos, só que bom, corta, ele leva ela pra casa, então que quebra de expectativa interessante essa, mas não tão surpreendente, porque já era até de se esperar vindo do Aqua, mas a reação da Kana realmente é a melhor. Só que a gente que depois vê ali a conversa definitiva de Aqua com a Kana, onde eles vindo e tal, batendo fotos pra mostrar ainda de aparência pros seguidores e tudo mais pro público que eles ainda estão juntos. E ele até ali vendo, sempre que você bate foto, aquele lance de diga X, eles estão tomando o que aparenta ser tipo um milkshake que tem queijo, eu não sei, eu nunca provei esses negócios aí. Mas queijo em inglês é cheese e lembra muito X, então em tradução literal basicamente vira um diga queijo, então é um diga cheese. Onde a própria Kana zoa dizendo que o Aqua parece um velho por conta disso, e bom, 30 e poucos anos não é ser velho, eu ao menos não penso assim, então. Por quê? Porque, bom, o Aqua tem a idade mental, só lembrando ainda de alguém de 30 e poucos anos, porque ele mantém a mesma maturidade e mentalidade da vida passada dele. E a própria reação dele, pô, as crianças de hoje em dia não dizem mais isso não, gente. Mas onde ele que realmente começa a pensar sobre esse relacionamento dele com a Kana, porque a gente sabe que ele nunca amou ou teve realmente algum interesse romântico pela Akane, porque ele só viu ali o potencial dela, a inteligência dela, e ele viu que realmente podia utilizar a inteligência da Akane ao favor dele para descobrir ali o possível assassino responsável pela morte da Ai, só que ele vê que no fim das contas essa pessoa supostamente está morta, então não tem mais a necessidade dele prender ali a Akane do lado dele. Onde até eles começam a conversar e tudo mais, ele até aproveita a chance, porque eles conversando e tudo mais, ela ficando com uma certa inveja pelo fato de ele ir viajar para Miyazaki, e ele até decide convidar ela realmente, todo um descanso merecido depois de toda a peça de Tokyo Blade, só que ao mesmo tempo ele quer conversar ali sobre o relacionamento deles. Ela realmente percebe o que ele diz, que quer conversar algumas coisas com ela, e é bem fácil de deduzir que basicamente ele quer terminar o que até estranho dizer que eles têm alguma coisa, porque de certa forma meio que eles não têm, porque eles só se beijaram uma vez e só, e nada mais disso, nem tipo segurar a mão ou qualquer outra coisa do tipo.
Mas ela realmente ela não quer ir pra essa viagem se for só pra ficar aí sofrendo com dor de cotovelo pra no fim das contas saber que no fim das contas ela vai ser rejeitada tristemente pelo Aqua, então ela quer só ter essa conversa logo de uma vez por todas. E ela que realmente é extremamente inteligente, ela percebeu desde o início que o Aqua só tinha passado a namorar ela, ou pelo menos criar esse relacionamento de fachada puramente por interesse, porque ela mesma observou e tudo mais, ela é extremamente inteligente, gênia da dedução, e ela conseguiu deduzir que ele já não precisa mais dela, ela até questionando se ao menos ela foi útil a ele. Porque ela o tempo inteiro soube que ele pensava que podia usar ela de alguma forma. Só que ela ao mesmo tempo, mesmo que saiba que tivesse realmente sendo usada por ele, ela não ligava tanto. Porque ela realmente amava de certa forma ele. Ela mesmo vem e eles começam a andar por uma ponte. E é basicamente o mesmo local, para quem não lembra, em que ela tentou ali lá na primeira temporada tirar a própria vida. E foi exatamente aí onde o Aqua veio e salvou ela, e ela sabe que ele não salvou ela por puro interesse. Ele salvou ela puramente porque ele achava que era o correto a se fazer. Então acaba que tomando um rumo bem triste, porque ela mesmo percebe que ela continuou do lado dele, mesmo sabendo que ele só iria usar ela, ele só estava do lado dela por puro interesse, mas ela continuou do lado dele porque ela sabia que mesmo assim lá no fundo ele era alguém bondoso. E ela realmente se apaixonou um pouquinho por isso, de certa forma meio que o primeiro amor dela, porque realmente ela que confessa que realmente ela não tem nada contra ir beijar ou ter relações, né, tipos de relações que namorados têm, contanto que seja com ele, ela não vê problema algum e tudo mais. E o próprio Aqua também, ele não tá terminando porque ele não sente desejo por ela, ele realmente confessa, ele tem esse certo desejo sexual e tudo mais por ela, mas não é um interesse realmente romântico, ele não sente esse desejo de realmente estar ao lado dela e namorar ela. Ele tem sim uma certa afeição por conta de tudo que ela fez, ter ajudado ele a entender de fato o sofrimento dele, ter estado ao lado dele para apoiar ele, mas ao mesmo tempo ele não tem realmente esse sentimento romântico para com ela. E ele até também questiona se realmente ela tem realmente algum tipo de sentimento romântico por ele. E ela tem. Só que ela percebe que no fim das contas ela não sabe direito o que é um romance, porque ela nunca namorou antes com alguém, e o primeiro romance que ela vem a ter, a primeira pessoa que vem a beijar ela na boca e tudo mais, é alguém que ela no fim das contas sabe que só tá usando ela por conta da inteligência dela, das habilidades dela, mas no fim das contas ela ainda meio que se apaixonou por ele. Então acaba tomando um rumo bem triste, porque você sabe que eles vão acabar não ficando juntos, mesmo que particularmente você torça bastante ali pelo relacionamento dos dois, só que no fim das contas acaba que não dando muito. Mas ela até tenta ainda manter alguma relação com ele, porque ela realmente entende um pouco tudo que ele tá passando. Ele estava justamente usando ela sabia que ele estava usando ela para alcançar algum objetivo, e agora ela sabe que é para matar ali alguém que está aí no mundo do entretenimento. Só que ela vê que no fim das contas ele precisa de alguém que possa carregar um pouco desse fardo dele, e ela quer ser essa pessoa ao lado do Aqua. Ela quer ser essa pessoa que vai estar ao lado dele ali realmente para apoiar ele, para realmente ajudar ele quando precisar. Então bate aquela tristeza, porque você realmente shippa esse casal, você quer que eles fiquem juntos, mas meio que não vai dar muito certo. O próprio Aqua, que ele explica toda a situação, ele que estava procurando o homem que causou ali a morte da mãe dele, ou seja, o
pai, ou pelo menos suposto pai dele, só que a gente que vê que ele gastou dinheiro pra caramba. Ele mesmo fala que foram mais ou menos cerca de 100 testes de DNA que ele teve de fazer. E bom, teste de DNA é caro, ele custou o equivalente a mais ou menos 5 milhões de ienes, então ele teve que ralar pra caramba pra conseguir todo esse dinheiro e no fim das contas chegar à conclusão de que o pai ou suposto pai dele acabou ali que se matando junto da esposa dele, com qual eles tinham um relacionamento e tudo mais, e toda aquela coisa que foi explicada, e a Akane começa a ligar os pontos e tudo mais, observando tudo isso. O próprio Aqua realmente ele se sentindo, enfim, livre, ele pode viver toda a sua vida de vez. Ele realmente, essa ambição dele de matar essa pessoa realmente acabou que sendo concluída, mesmo que ele não tenha feito isso exatamente com as suas mãos, mas talvez isso até seja bom, porque ele se sente bem, porque ele não teve que sujar a mão com ninguém, porque querendo ou não, matar alguém, por mais que seja alguém completamente miserável e desprezível, ainda é realmente algo que você vai carregar pro resto da sua vida, ainda vai ser um fantasma que vai te atormentar. Então o próprio Aqua se sente livre com tudo isso, mas a Akane começa a entender ali um pouco essa situação. Ela mesma acaba depois se despedindo do Aqua meio que às pressas, porque ela entende que tem uma ponta solta, uma baita de uma brecha em toda essa história que o Aqua contou, porque para e pensa. Não faz sentido. Primeiro é que supostamente as datas teoricamente não fariam tanto sentido assim. E para e pensa. Por que o cara iria matar e depois simplesmente tirar a própria vida ao lado da esposa dele? Realmente não é um lance que faz sentido. Porque tu para e pensa que não faz sentido algum no fim das contas, e a própria Akane descobre alguma coisa muito importante em relação a tudo isso. Que a pessoa que o Aqua que acha que é o suposto pai dele, que acabou tirando a sua própria vida, na verdade não é o pai dele. O verdadeiro pai dele ainda tá solta em algum lugar por aí e bom. Ela que para e pensa que se ela tiver certo, realmente ela tem que contar isso pro Aqua ou não. Porque se o Aqua nunca descobrir isso, ele vai poder viver a vida dele na maior tranquilidade, sem nunca mais se preocupar com tudo isso. Mas ao mesmo tempo ela para e pensa que se ela contar, realmente ele vai voltar a viver uma vida só pela vingança. Ele vai voltar a ser o antigo Aqua e talvez vá se machucar ainda mais no meio desse processo. Então realmente ela fica em meio a toda essa dúvida e tipo... Caraca, porque você já realmente tinha de fato essa ideia de que teoricamente não batem ali os pontos. Só que a Akane veio pra confirmar em partes tudo isso. Só que no fim do episódio, tudo acaba sendo confirmado. Porque a gente vê basicamente ali a Ruby no cemitério e tudo mais, na frente do túmulo da Ai. Ali conversando basicamente as últimas coisas que aconteceram e tudo mais. Ela mesma observando que o Aqua meio que mudado, realmente como se ele tivesse sido libertado de alguma coisa que prendia ele até então, e ela realmente se sentindo feliz com tudo isso. Óbvio que não significa que ele vai se esquecer, por exemplo, de tudo que aconteceu em relação a Ai, só que ela realmente sente que ele superou de fato todo esse trauma, e ela até ali conversando ali com a Ai e tudo mais sobre, por exemplo, a viagem que eles vão fazer a Miyazaki e tudo, e ela acaba depois se despedindo da mãe dela. Só que quando ela vai embora, ela cantando ali uma música e tudo mais, passa um cara que, bom, a cor do cabelo dele é idêntica ao do Aqua e da Ruby. E bom, ele tá indo em direção ao túmulo da Ai, carregando flores, e ele mesmo vira ali, olha ali para trás e fica observando realmente a Ruby, observando de fato que ela cresceu e virou alguém verdadeiramente bonita e bom.
termina simplesmente com o episódio ele parando em frente ao túmulo da Ai, dizendo que faz sentido, já que no fim das contas ela teoricamente é a filha desse cara com a Ai. Então acaba o episódio. Tipo, você termina desesperado porque o cara que episódio passado você achava que estava morto, apesar que eu tinha minhas dúvidas, você descobre que ele tá vivo e ele sabe sobre Aqua, Ruby, sabe como chegar a eles. Então, tipo, você termina tipo, o quê? What? Tipo, what the fuck? Você realmente não entende mais porque o que vai ser agora da história. E você para e pensa, por que esse cara realmente é o responsável pela morte da Ai? Por que ele realmente iria querer matar a antiga namorada, já que eles nunca tiveram realmente casados, ou se pá, talvez nunca tenham sido namorados. Realmente, qual era essa relação que ele tinha com a Ai? O que aconteceu no passado deles? Por que ele queria realmente matar ela? Quem raios é esse cara? O que você quer saber? Só que, bom, a gente vai ter que esperar pro próximo episódio. O que é um tanto quanto preocupante, porque é o último, então você vai terminar desesperado. Eu já tô imaginando que vai terminar com alguma cena que você vai terminar lá completamente desesperado. Eu quero urgentemente uma terceira temporada. Mas é esperar pra ver como é que vai ser essa bagaça aqui daqui pra frente. Que simplesmente esse anime é uma verdadeira obra de arte fenomenal. Mas que eu espero, é claro, que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, então, é claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. E então, realmente, falou, valeu e fui.